Jair Bolsonaro afirmou ontem que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria um bom nome para disputar a presidência da República no ano que vem. Em caso de vitória, ele seria o ministro-chefe da Casa Civil. A Aline Beckett tem mais informações para a gente. Oi, Aline, bom dia. Olha, Colombo, o ex-presidente também disse que não pretende impulsionar nenhum nome até os 45 do segundo tempo. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou ontem durante uma entrevista à TV CNN sobre a possível candidatura de sua esposa, Michele Bolsonaro. Disse que é um bom nome, disse que tem chance de ganhar, mas ela teria a condição aí de o indicar à Casa Civil como ministro-chefe da Casa Civil. Ele disse que não vai impulsionar nenhuma candidatura até os 45 do segundo tempo, porque ele pretende zerar aí todas as estratégias para concorrer às eleições de 2026. Ele disse que precisa conversar ainda com Michele Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump, para saber ali como foram os bastidores, como foi a posse, o que ela conversou, com quem que ela conversou, para que eles possam também traçar estratégias em relação à direita no Brasil. Eu lembro a vocês que Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE por abuso de poder político e também por uso indevido dos meios de comunicação ao propagar notícias falsas em relação às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral das urnas eletrônicas e também por manifestação de cunho eleitoral em 7 de setembro de 2022. Mas ele continua publicamente como a principal figura da direita no país a concorrer às eleições em 2026. Isso já está sendo debatido e discutido na sociedade em si e também no campo político sobre as eventuais figuras para as eleições de 2026, para a corrida presidencial. Ele antes havia vetado aí uma eventual candidatura dos filhos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, mas ontem nessa entrevista ele chegou a dizer que também são bons nomes, que os filhos têm capacidade de concorrer às eleições presidenciais do ano que vem. Em relação aos governadores, ele disse que Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ronaldo Caiado, de Goiás, são bons nomes, têm boas projeções, são bons gestores, mas que teria uma certa dificuldade, um certo desafio em alcançar a popularidade necessária para assumir aí esse cargo. Em relação ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, o ex-presidente destacou que ele é um bom gestor e que também seria um bom nome para estar aí entre os possíveis candidatos em 2026. E em relação a Gustavo Lima, o ex-presidente disse que não sabe se o cantor estaria maduro para assumir o cargo, mas que seria um excelente nome à candidatura no Senado Federal. Ele falou também sobre Donald Trump, agora como atual presidente dos Estados Unidos, destacou que as medidas que estão sendo tomadas são corretas, especialmente em relação à imigração, a imigrantes no país. Disse que não aceitou isso no Brasil e que Trump também não deve aceitar isso nos Estados Unidos, e chegou a falar também sobre o inquérito da Polícia Federal, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, falou sobre toda a investigação, ali os seus parceiros que foram presos e estão sendo investigados também pela Polícia Federal. Eu lembro a vocês que esse inquérito já foi finalizado pela Polícia Federal da suposta tentativa de golpe de Estado e agora encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que deve começar aí uma nova fase de denúncias. E caso o ex-presidente seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República, começa então a abertura de um processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que dentre as 40 pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal, Bolsonaro é uma delas. Colombo. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília. Lembrando que na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o então ex-presidente Lula foi escolhido ministro-chefe da Casa Civil e também respondia uma série de acusações contra ele, pelas quais foi condenado depois, ele tentou ser ministro-chefe da Casa Civil também, mas foi impedido por uma decisão do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal na época. Deixa eu ouvir a Deise e o Cristiano Vilela sobre essa estratégia
possível estratégia desenhada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Michele, presidente, Jair Bolsonaro, ministro-chefe da Casa Civil, Deise. Pois é, Rafael. É importante o ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionar no jogo político, porque o que a gente viu durante as eleições municipais do ano passado foi ele se afastando, né? Ele não colocou o apoio dele explicitamente a nenhum candidato, embora tivesse atrelado à campanha do Ricardo Nunes. E isso até gerou alguns questionamentos sobre o poder ainda dele de influência nas eleições, né? Fato é que quando ele explora essas alternativas para manter influência no cenário político brasileiro, ele acaba colocando o nome dele em evidência e isso é positivo para aquelas pessoas que ainda veem ele como grande representante da direita no Brasil, né? A possibilidade da Michele Bolsonaro de se candidatar à presidência, ela é uma estratégia política que já vinha sendo aventada antes, né? Antes até do período eleitoral de 2024, né? O nome dela aparecia muito e é uma possibilidade de continuidade do projeto do ex-presidente. A gente não sabe o futuro político dele, não sabe como que vai ser até 2026, mas um ponto positivo que eu vejo no meio desse jogo todo é ele voltar a se posicionar claramente com o nome, porque o que a gente tem visto do ex-presidente até então é sempre ele questionando ou o nome do Caiado, o nome do Tarcísio. Então, quando ele coloca um nome em jogo, isso é muito positivo para aumentar o capital político dele e ele também acaba voltando para o jogo, mesmo que ele não esteja elegível. Então, o nome da Michele, eu vejo com algumas ressalvas, Rafael, porque eu acho que ela vai muito bem no segmento das mulheres e dos evangélicos, mas a gente tem que esperar se esse nome vai realmente para frente, como que vai desenrolar a habilidade dela no meio político, mas é um ponto positivo para a direita que até então estava sem saber quem seria o nome para 2026. Então ele pontua um nome agora e dá um direcionamento, mesmo que depois mude. Exatamente. E eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro, a partir do momento que ele faz a indicação ou a sinalização de um nome do seu círculo, do seu circuito familiar, ele com isso, ele se mantém forte, ativo na liderança, na condução de um projeto político conservador, que é algo que o ex-presidente não quer abrir mão de forma alguma. À medida que o indicado eventualmente fosse um governador de estado, por exemplo, seria natural que o Jair Bolsonaro assumisse um outro papel, talvez não o papel de protagonista. E com Michele Bolsonaro, que vai para uma primeira eleição, caso eventualmente venha a ser candidata, Jair Bolsonaro seguirá no centro das articulações políticas, tanto que já fez esse direcionamento de que possivelmente venha a assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil num futuro governo Michele Bolsonaro. Então, com isso, ele faz essa indicação, ele dá essa sinalização, dá esse indicativo, mas se mantém dando as cartas, especialmente no campo da direita.